Alô, bom dia, bom dia. Oi, oi, oi. E tudo bem? Bom dia, tudo sim. Você conseguiu entrar normalmente? Normalmente. É que tem dois alunos que estão com dificuldade, mas eu acho que deve ser problema na internet mesmo. É, pode ser. É. Simone, e aí? Tô vendo que você está fazendo exercícios, você está me enviando, você está tendo alguma dificuldade ou está tranquila? Por enquanto, até o momento tá tranquilo. Ah, que bom então. Então, Simone, eu já tinha avisado a vocês, mas é bom sempre lembrar, toda vez que você estiver estudando sobre determinado assunto, isso em qualquer matéria, tá? Hoje, a internet, ela nos ajuda muito. Só um momento. Então, assim, se você tiver dúvida a respeito, sobre qualquer matéria, é só você entrar, por exemplo, no YouTube. Lá você vai conseguir várias aulas de vários professores sobre o mesmo assunto. Então, isso acaba potencializando a retenção de conhecimento, tá bom? Então, assim, você teve dúvida, igual. Hoje nós vamos falar sobre as dimensões ou as gerações dos direitos fundamentais. Nós vamos falar sobre o histórico das constituições do Brasil e vamos falar também sobre os elementos da Constituição, tá? Nesse primeiro momento da nossa aula. Então, na hora que você terminar, na hora que nós terminarmos, nós vamos fazer um exercício exatamente para ver como é que está a fixação. E aí, depois, caso você tenha qualquer tipo de dúvida, ou se você quiser aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, entra no YouTube, coloca lá o nome exatamente da matéria, e aí fica muito mais fácil para você assimilar, tá bom? Tá bom. Que bom. João Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim, por aí. Que ótimo. Gessicleia, bom dia, tá me ouvindo também? Bom dia, tô ouvindo sim. Ah, tá. Pessoal, eu estava conversando com a Simone, falando exatamente ah, o tanto que a internet pode ser saudável para quem está estudando, para quem está começando um curso de direito, tá? Então, eu aconselho a vocês, principalmente agora, né, que é muita informação e informações novas na vida de vocês, vocês teve dúvida? Entra no YouTube, coloca lá o nome da matéria, vai ter várias aulas de vários professores, inclusive minhas também, e para você aprofundar os seus estudos, tá? Porque é muito importante, ainda mais nessa época que nós estamos agora de quarentena, vocês aproveitarem o tempo que vocês têm, ok? Certinho? Olha só, eu enviei para vocês já o material da aula de hoje, né? Um resumo da aula de hoje. E antes de adentrar a matéria, eu quero passar algumas novidades para vocês. Olha só, na instituição, nós temos várias formas de avaliações. Nós temos os trabalhos, nós temos atividades feitas em sala de aula, nós temos provas, tá? Então, assim, eu estou passando trabalho para vocês, nós estamos fazendo atividades em todos os nossos encontros, tudo para ser implementado aí o sistema de sala invertida, que é um sistema maravilhoso que a Croton adotou.
colocando vocês como protagonistas do conhecimento. E, com base nisso, o que nós vamos fazer a partir de agora? Além dessa metodologia que a gente está aplicando, é muito importante vocês serem avaliados, tá? É muito importante. Provavelmente os professores já entraram em contato com vocês e etc. Agora, no meu caso, como nós vamos fazer? Eu tinha falado para vocês que essa semana nós iremos avançar tanto em direito constitucional como em direito penal, tá? De forma que a matéria que nós falarmos hoje, nós vamos terminar um ciclo de direito constitucional, tá? Semana que vem, na aula da semana que vem, nós vamos fazer uma avaliação. Essa avaliação eu vou postar ela no AVA, tá? E aí, na hora que vocês ingressarem, só vou postar ela exatamente no horário da nossa aula, e aí vocês vão ter das 8h20 até as 11 horas da manhã para fazer essa avaliação, tá? Essa avaliação, ela vai ter 80% de questões objetivas e 20% de questões subjetivas. As questões subjetivas, vocês terão, no próprio AVA, vocês vão poder digitar até 15 linhas para responder essas questões subjetivas. E isso é muito importante para vocês, por quê? Pessoal, eu preparo os meus alunos para a vida real. Então, muitas das vezes vocês acham que os exercícios que eu passo para vocês pode ser um pouquinho difícil, mas assim, eu já estou abrindo os olhos de vocês para a vida, tá? Porque hoje, você passar num concurso público, são poucos que passam. Porque se fosse fácil, todo mundo estava ganhando aí 30 mil reais por mês, né? Então, não é fácil, é difícil. E a OAB, por mais que a gente pense que passar na OAB é mais fácil, pelo fato de, se você atingir 50% da prova objetiva e na prova subjetiva você atingir 60%, você já passou, ou seja, você não concorre com ninguém, mas nós temos aí, na fila, querendo entrar na OAB, mais de 5 milhões de bacharéis em direito que não conseguem passar na prova. Então, ainda mais com vocês agora, eu gosto muito de mostrar para vocês a realidade, o que está acontecendo, e eu já começo a preparar vocês desde agora, desde o primeiro período, tá? No primeiro dia de aula eu já tinha avisado a vocês, é muito importante vocês criarem o hábito, tá? O hábito de leitura. Então, o ideal é que vocês leiam não menos que 2 horas por dia. Vocês têm que estudar no mínimo 2 horas por dia, tá? E aí, você estuda a matéria daquele dia. E pensando nisso, a nossa avaliação da semana que vem... Helder, bom dia, tudo bem? E aí, professor, beleza? Que ótimo. Então, olha só, Helder, eu estou falando da nossa avaliação da semana que vem, tá bom? Então, veja, na semana que vem nós vamos ter essa avaliação. Essa avaliação eu vou trazer questões de concurso público, questões de prova da OAB, tá? Exatamente para quê? Para prepará-los. Eu já estou preparando vocês para o futuro, de forma que todas as matérias que a gente estudar é uma matéria que, em tese, os senhores já vão estar preparados para qualquer coisa, tá bom? Então, é muito importante que o material que eu enviei para vocês como uma fonte primária de estudos, vocês reforcem, vocês leiam, vocês façam muitas questões de concurso, inclusive da OAB, isso é muito importante, tá? Só para vocês terem ideia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 livros iguais a este aqui, tá? Olha a grossura, tá? Isso aqui, pessoal, isso aqui são só questões de direito constitucional de concursos públicos. De concursos públicos. E isso é direito constitucional. Ou seja, de todas as outras áreas, eu tenho livros iguais a esse, tá? Por que eu faço isso? Porque é assim que a gente consegue ter aprovação em vários concursos públicos iguais eu tive, tá? Vocês têm que estudar os artigos secos da lei, vocês têm que estudar uma boa doutrina, espero que vocês já tenham comprado aí uma doutrina de direito constitucional e de direito penal.
Vocês precisam estudar as súmulas dos tribunais e vocês precisam fazer muitas questões de concurso. E, principalmente, se vocês tiverem tempo, resuma a doutrina. Faça um mapa mental de cada assunto, faça um resumo de cada assunto, porque é assim que a gente se prepara para o futuro, tá? Então, ainda mais vocês, no primeiro período de direito, se vocês seguirem esses passos, vocês vão conseguir passar no concurso que vocês quiserem. Ah, professor, eu quero advogar. Não adianta você só passar na prova da OAB. Você tem que ser um excelente advogado, tá? Porque hoje o que mais temos aí são advogados ruins, mas temos um monte de advogados. Agora, se você for um advogado bom, você sobressai, tá bom? Para concurso público, aí esse tipo de livro aqui para vocês é uma maravilha, tá? Então, mais uma vez, o caminho para vocês... Não estou te Oi. vendo. É problema no meu computador, mas eu não estou te vendo, não. Pessoal, vocês estão me vendo? Sim, Não vai tranquilo. Helder, então é só o seu computador, porque o meu aqui aparece exatamente a minha imagem, então é o seu que está com problema mesmo. Mas assim, de qualquer forma, pessoal, essas aulas que eu estou ministrando para vocês, eu estou gravando e estou postando lá no meu canal do YouTube, tá? Professor Kênio Rezende. Então, se vocês quiserem rever as aulas que nós já fizemos, é só que nós já ministramos, né? É só vocês entrarem lá que essas aulas estão todas salvas, ok? Então, para a semana que vem, nós temos uma avaliação. E outra coisa, não sei vocês, mas eu sempre fui apaixonado em fazer provas. Por quê? É a prova que vai avaliar se eu estou estudando bem ou não. Então, eu sempre entrei em todas as provas sem aquela carga negativa que muitos alunos levam, com medo da prova. Então, eu nunca tive medo de prova. Isso sempre me ajudou pra caramba, tá? Por quê? Eu sempre coloquei a prova como desafio. E isso é muito bom. Vocês têm que criar esse hábito desde agora. Por quê? Se você tira uma nota ruim numa prova, o seu mundo vai acabar? Não vai. Ou seja, se você tirou uma nota ruim agora, você vai comer aquelas questões que você errou para você nunca mais errar. E é assim que a gente faz. É assim que a gente passa em vários concursos públicos. A gente não consegue passar no concurso público de cara, na primeira. Raríssimos os casos. Raríssimos. Então, a gente consegue passar no concurso público somando os erros. Você errou hoje, errou amanhã, e você vai estudando mais, você vai aprofundando, até um certo momento que você, todas aquelas questões corriqueiras que as bancas gostam de cobrar, você já dominou. Tá bom? Certinho? certinho. Então, beleza. Pessoal, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu enviei para vocês alguns mapas mentais de outras pessoas, né? Não são de minha autoria, então o crédito é todo deles. E muitos desses mapas mentais, eles são falhos, tá? Faltam complementação. Mas veja, é muito bom vocês terem um tipo de mapa desse para vocês aprenderem como fazer mapa mental. E aí, do jeito que vocês forem estudando, vocês vão melhorando esses mapas, tá? Pelo menos é desse jeito que eu faço. Eu, quando tenho algo, pelo menos no norte, para mim fica muito mais fácil depois eu melhorar esse início. Tá? Então, o primeiro que eu vou passar para vocês e dos mapas mentais é a respeito das gerações dos direitos fundamentais. Tá? Eu vou fazer a inversão da tela aqui. Aqui. Olha só, pessoal. Estão vendo aí o mapa? Sim. Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu passei para vocês esse primeiro mapa, falando sobre essas dimensões, né? Esse segundo mapa,
que também fala sobre essas dimensões. E esse último mapa aqui, que também vai falar sobre essas gerações ou dimensões. Então, isso aqui é só um início, isso aí está tudo na internet, é de domínio público para vocês. É muito importante isso, tá? Porque eu não estou pegando absolutamente nada de nenhum doutrinador e fazendo exposição sem autorização, mas eu gosto de mostrar isso para vocês como forma de reforçar a vocês essa ferramenta tão importante que é mapas mentais. É uma forma muito interessante de retenção de conhecimento, tá? Mas vamos entender o que vem a ser essas gerações. Alguém está com dúvida? Não? Não. Então, beleza. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu fazer a inversão novamente. Vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que são gerações de direitos fundamentais. Pessoal, primeiro, nós temos doutrinadores. Quem são doutrinadores? São as pessoas que escrevem sobre determinado assunto do direito. Então, nós temos vários doutrinadores de direito constitucional. Tanto é que eu passei para vocês o nome daqueles professores, né, que vocês, se quiserem comprar os livros deles. O Gilmar Mendes, Michel Temer, o Marcelo Novellino, o Pedro Lenza, e por aí se vai, tá bom? São excelentes professores que falam sobre direito constitucional. Mas é importante que vocês saibam o seguinte, que tem muitos doutrinadores que dão nomes diferentes para o mesmo instituto, tá? E aqui nós temos, quando nós falamos de gerações dos direitos fundamentais, essa é uma classificação mais antiga, tá? É uma classificação que, quando vai estudar os direitos fundamentais, ele escalonou em gerações de primeira, e hoje nós temos até a quinta geração de direitos fundamentais. Mas quando a gente pensa em gerações, a gente pensa em alternativas, digamos, de uma ascendência. Tá? É como se um excluísse o outro. Então, se você for imaginar gerações hereditárias, você tem o filho, você tem o pai, você tem o avô, você tem o bisavô, cada um tem uma sua geração e cada um precede o outro. Tá? Se a gente for imaginar desse jeito, essa classificação de gerações de direitos fundamentais, ela está equivocada. Por que ela está equivocada? Porque uma não ela não, cada uma dessas gerações, ela, na verdade, ela complementa, ela não exclui a outra. Então, por isso que hoje, modernamente, nós não falamos em gerações, exatamente para não dar essa ideia. O correto hoje é falar o quê? Em dimensões dos direitos fundamentais. Por quê? Cada um vai exatamente complementar o outro, tá bom? Então, os senhores vão encontrar nos livros, ora falando sobre gerações de direitos fundamentais, ora falando sobre dimensões de direitos fundamentais. A melhor classificação é dimensões de direitos fundamentais, mas não quer dizer que as gerações estejam erradas. Tá? É um ponto de vista de um doutrinador, mas particularmente prefiro que dimensões de direitos fundamentais. Pois bem, feito isso, pessoal, vocês têm que imaginar o seguinte, como é essa teoria geral dos direitos fundamentais? Vocês têm que lembrar que antes de Montesquieu, antes dele defender a tripartição de poderes, nós tínhamos o quê? A figura do rei como monarca absoluto. Ou seja, era o rei, depois as leis. O rei sempre estava acima das leis. Ele fazia o que ele bem entendesse. E não tinha ninguém que pudesse subjugar o rei. Tá? Quando Montesquieu começa a defender, e vem a época do iluminismo europeu, defendendo exatamente o que? Direitos e garantias fundamentais, a limitação do poder do Estado, essa divisão de poderes, surge exatamente o que? A primeira geração, ou melhor dizendo, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, que é baseada exatamente na liberdade. Tá?
liberdade. Então, tanto é que nesse quadro mnemônico, nós vemos aí primeira geração. Restringe a ação do Estado sobre o indivíduo. Tá? Então, nós temos aqui fonte, a liberdade, os direitos civis, os direitos políticos. Pessoal, essa primeira dimensão, ela é classificada como que? Como status negativo. Status negativo, como uma limitação da atuação do Estado. Então, o Estado, ele não pode fazer qualquer coisa. Tá? Então, a partir do momento que veio essa primeira dimensão de direitos fundamentais, privilegiou-se o quê? A liberdade do ser humano. Então, o Estado poderia determinar a prisão de qualquer pessoa de forma arbitrária? Não. Por quê? Foi posto nas constituições exatamente o quê? Limitações do Estado. O Estado, ele não poderia determinar a prisão das pessoas do jeito que ele bem entendesse. Tanto é que, se vocês forem analisar ali no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Quer ver? Vamos para a Constituição? Olha que legal. Vocês estão vendo, pessoal, a Constituição? Não, tá aparecendo uma. Tá, então deixa eu fazer a inversão da tela para colocar para vocês. Agora sim? Agora sim. Então, ótimo. Esse aqui é o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Olha o que ele nos ensina. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Pessoal, essa norma constitucional, essa lei constitucional, ela é classificada como o quê? De primeira dimensão. Tá? Exatamente um direito de liberdade, é uma limitação do Estado. Então, a Constituição fala para o Estado o seguinte: Estado, você não pode invadir a casa do indivíduo a qualquer dia, a qualquer horário, do jeito que você bem entender. Não pode. Você só pode invadir a casa porque a casa é asilo inviolável. Quais são as situações em que o Estado pode invadir uma casa? Em que o policial pode invadir uma casa? Durante o dia, por determinação judicial. Então, um policial nunca poderá ingressar numa casa durante o dia sem a determinação do juiz, tá? Salvo o quê? Se houver consentimento do morador. Se houver consentimento do morador, a autoridade policial pode entrar na casa a qualquer dia, a qualquer horário, sem problema nenhum. Agora, se for sem determinação judicial e se não houver o consentimento do morador, a pessoa só pode entrar na casa quando? Para prestar socorro, tá? Então, imagine uma casa que está pegando fogo. Então, neste caso, a autoridade policial, qualquer pessoa do povo, passando, vendo a casa pegando fogo, ela precisa de uma autorização para entrar na casa? Não. Nesse caso, inclusive, ele pode até arrombar a porta, caso ela esteja fechada, para tentar salvar as pessoas que lá estejam. E não vai responder, neste caso, pelo crime de dano. Tá bom? Então, veja que isso é um direito de primeira geração. Tá? Ele limita a ação do Estado. Tá? Então, para prestar socorro, em caso de flagrante delito. O que é flagrante delito? É quando alguém está cometendo crime, tá? Artigo 302 do Código de Processo Penal. A pessoa, lá nós temos 4 hipóteses de flagrante: flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido e quase flagrante. Lá fala o seguinte: o que é situação de flagrância? É quando a pessoa está cometendo crime, ou acaba de cometer, ou é perseguido logo em seguida, ou é encontrado com os objetos que façam presumir que ele acabou de cometer um crime. Então, veja, nas hipóteses de flagrante, é possível, sim, que a autoridade policial invada uma casa. Então, imaginem vocês, um caso de violência doméstica familiar contra a mulher. Ainda mais aqui em Brasília, em que a maioria das pessoas moram em prédio. Tá? Ou as casas são muito próximas uma da outra. Se você escuta alguém sendo violentado, chorando, gritando por socorro,
qualquer do povo e poderá, e a autoridade policial deverá ingressar nessa residência para tentar salvar essa pessoa, tá? Isso é o quê? Estados de flagrante delito. Ou, neste exemplo que eu estou falando para vocês, as duas coisas, né? Flagrante delito e está prestando socorro também para a pessoa. Mas, voltando para o Código Penal, o melhor é flagrante delito do artigo 312. O prestar socorro seria casos de acidentes, casos de enchente, tá? E por isso vai. Então, lembre-se, esse inciso é classificado como o quê? Um direito fundamental de primeira geração, em que limita a atuação do Estado. Tem um status negativo, impondo limites ao Estado, que até então não existia. Certinho? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, segunda dimensão, tá? Segunda dimensão dos direitos fundamentais. Então, veja, essa primeira dimensão, ou essa primeira geração, ela veio para colocar freio ao Estado. Beleza. Na hora que coloca freio ao Estado, em que o Estado não poderia, ao seu bel prazer, atingir direitos fundamentais daquele cidadão, daquela pessoa, aí começou a surgir outros problemas. Exemplo, quando você coloca simplesmente o direito de liberdade, falando para o Estado, você tem que respeitar todas as pessoas. Direitos sociais, né? Ou melhor, direito de propriedade, o Estado não poderia simplesmente ir lá e confiscar determinado bem do cidadão e etc. Não poderia determinar a prisão, não poderia invadir a casa, etc. Só que começou a surgir um outro problema, o quê? A desigualdade. A desigualdade. Então, as pessoas geralmente abastadas, as pessoas detentoras de poder, elas sempre tinham mais regalias do que a pessoa daquele pobre coitado, daquela pessoa humilde. Então, num segundo momento, os direitos fundamentais se voltam exatamente para quê? Para a igualdade. Para a igualdade. Então, classifiquem isso. Direito fundamental de segunda geração ou de segunda dimensão é exatamente a igualdade. Tá? Então, nesse surge o quê? Surgem os direitos sociais, as prestações positivas. Tá? Por exemplo, na área econômica, aqui no Brasil, nós temos o quê? Aquele projeto do governo federal, Minha Casa, Minha Vida, em que o próprio Estado subsidia com juros mais baixos para a população de baixa renda, para que a pessoa possa conseguir ter acesso à sua casa, ter o direito à habitação, que é um direito previsto na Constituição. Então, veja, isso é classificado como direito de quê? De segunda dimensão, ou também chamado de segunda geração. Tá? Então, nesse caso, surgem o quê? Os direitos trabalhistas, tá? Exatamente com base no princípio da igualdade. Tanto é que, se a gente for analisar o caso da empregada doméstica. Pessoal, a empregada doméstica dos direitos trabalhistas, dos trabalhadores, essa que sempre teve os direitos suprimidos. E, ultimamente, com as emendas à Constituição, ela foi ganhando direitos. Então, antes, veja a desigualdade que acontecia a respeito dessa classe de trabalhadores. Tá? Então, veja, todos os direitos trabalhistas são classificados como o quê? De segunda dimensão, de segunda geração. Exatamente para quê? Com base no princípio da igualdade, com base no direito da igualdade, certo? Depois surge a terceira dimensão, ou terceira geração, tá? Que é exatamente o que? A fraternidade. Pessoal, tem um doutrinador, Karel Vazak. Ele, com base no lema da Revolução Francesa, com base no lema da Revolução Francesa, que foi Liberté, Égalité e Fraternité, ele desenvolveu exatamente esses três, foi ele o primeiro a falar sobre essas três dimensões dos direitos fundamentais, tá? Exatamente com base no lema da Revolução Francesa.
ok? Então, o primeiro foi a liberdade, segundo a igualdade, agora nós temos a fraternidade. Interessante, nessa terceira geração, ou nessa terceira dimensão, surge exatamente o que? A preocupação com o coletivo, tá? Então, veja, num primeiro momento era a liberdade, num segundo momento com os direitos individuais. Agora, nesse terceiro momento, que é exatamente a evolução dos direitos fundamentais, há uma preocupação muito grande com os direitos coletivos, com os direitos metajurídicos, tá? Então, aí surge exatamente o que? A preservação, a preocupação, né, com a preservação do meio ambiente, com os direitos do consumidor, com o direito à probidade administrativa, tá? Tudo isso preservando o que é o coletivo. Então, ele é classificado como o quê? Direitos fundamentais de terceira geração ou de terceira dimensão, a depender do doutrinador, ok? Então, lembre-se, primeiro, liberdade, segundo, proteger-se direitos individuais, agora há uma preocupação com esses direitos coletivos. Dependendo do doutrinador, tem alguns doutrinadores que defendem que o direito à paz é classificado como de terceira geração, tá? Agora, os doutrinadores mais modernos, eles fazem o quê? Uma diferenciação, fala que o direito à paz não pertence à terceira geração, e sim à quinta geração, tá? Então, isso dependendo da banca examinadora, e aí é um problema para vocês. Em direito, não existe, assim, praticamente não existe nada matemático, que é indiscutível. Então, pode acontecer de uma banca cobrar de vocês só as 3 primeiras gerações. Se cobrar as 3 primeiras gerações, o direito à paz está classificado exatamente na terceira. Se a banca cobrar de vocês conhecimento sobre as 5 gerações ou dimensões dos direitos e garantias fundamentais, aí o direito à paz estará na quinta dimensão, tá? Então, vocês têm que trabalhar com o posicionamento das bancas, tá? E não adianta pensar que a gente vai conseguir anular as questões, porque isso não acontece. O enunciado, quando ele é bem feito, o judiciário não entra nessa celeuma, ele não anula. Tá? Então, por isso que é importante nós trabalharmos também com os posicionamentos de cada banca, ok? Então, já falamos da primeira, da segunda e da terceira geração. Pessoal, direitos fundamentais de quarta geração ou quarta dimensão. Nós temos o que? A globalização. Nós temos a globalização. Aqui na globalização, surge também dúvidas a respeito dos doutrinadores. Quando nós falamos dessa quarta dimensão, sobre a globalização, é unânime em falar em prestações, ou melhor, preservação do patrimônio genético. Aí é tranquilo, tá? Todos falam a mesma coisa. A preservação do patrimônio genético é classificado como direito fundamental de quarta geração. Lembrando a vocês, por quê? Porque antigamente não existia essa evolução tecnológica. Hoje você pode, igual tem algumas pessoas que sofrem, principalmente o homem, quando sofre de algum tipo de câncer, e dependendo do câncer, quando a localização, a agressividade, etc., pode gerar para o homem o que? A infertilidade. Então, acontece muitas das vezes da pessoa pegar e preservar sêmen, exatamente pensando no futuro, se a pessoa quiser ter filhos e etc. Então, veja, a partir do momento que você tem um sêmen congelado, esse sêmen pode ser colocado no óvulo no futuro e gerar uma criança. E antigamente não existia nenhuma normação de como proteger esses direitos. Tanto é que, não sei se vocês já viram alguns casos emblemáticos, e isso geralmente acontece com rico, não acontece com pobre, da pessoa ter falecido, de ter sêmen congelado, ou até mesmo de ter já um óvulo fecundado, a pessoa falece e a esposa, ou namorada, ou etc., quer que seja implantado esse óvulo, porque a pessoa quer ter um filho do falecido. Então, veja, é muito complexo se não tivesse uma normação sobre isso, porque isso interfere muito. Imagine uma pessoa rica que não deixou herdeiros,
tá? É uma pessoa extremamente abastada, não deixou herdeiros. Se alguém consegue engravidar, mesmo que pós-morte do decuios, vai gerar um efeito patrimonial muito grande, tá? Então, por isso que essa preservação do patrimônio genético, ele foi classificado como direito de quarta dimensão, é a globalização. E não só nesse sentido, também no sentido, se vocês forem imaginar o estudo de célula-tronco, tá? Então, veja, isso é muito importante hoje, pensando no futuro, as pessoas guardarem células-tronco, principalmente ali no momento ali quando a mulher dá à luz, pode pegar essas células da placenta e guardar. Então, isso é tudo isso tem que ser regulamentado. Tá? Por isso que, se cair numa prova, vocês já sabem que preservação do patrimônio genético é classificado como direito de quarta geração. Qual é a dúvida de alguns doutrinadores? Eles colocam o direito cibernético ou direito informático como uns colocam de quarta geração, outros colocam de quinta geração. Tá? Eu prefiro a classificação de que, como a gente está falando de globalização, então a globalização ela engloba a preservação do patrimônio genético, o direito espacial, o direito informático e o direito cibernético. Tá? Exemplo, o que nós estamos vivenciando hoje. A Tesla, nos Estados Unidos, ela já está com um projeto já há alguns anos, do carro autônomo, do carro sem motorista. Então, gente, imagine no futuro próximo em que as pessoas não vão mais dirigir. Terão cidades exatamente que os carros serão todos autônomos. Eu visitei Dubai no ano passado, finalzinho do ano passado, e lá ele já tem um protótipo de táxi aéreo autônomo, tá? Que é como se fosse um drone. Você entra, já tem o percurso que você vai fazer, etc. E veja, sem ninguém pilotando a aeronave. Então, veja que é uma revolução tão grande e o direito precisa regulamentar essas situações. Tá? Então, imagine, por exemplo, um acidente ocasionado por um carro autônomo, ou um táxi aéreo autônomo. A responsabilidade é de quem? Como você vai aferir essas responsabilidades, os direitos, patente, etc. Tudo isso o direito precisa regulamentar. Por isso que eu prefiro essa classificação de direitos fundamentais de quarta dimensão, ou quarta geração. E, por último, nós temos o quê? Os direitos fundamentais de quinta geração, que Norberto Mobb coloca como o direito à paz. O direito à paz. Mas lembrando a vocês que tem doutrinadores que colocam os direitos eletrônicos também nesse de quinta geração, tá bom? Pessoal, até agora, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Estão bem? Não estão dormindo? Vamos, pessoal. Jessicléia, Simone, Helder. Entendi. Estou prestando atenção. Oi? Tô aqui. Então, beleza. Pessoal, olha só. Então, vejam. É muito importante que vocês depois estudem um pouquinho mais a fundo essas diferenciações dessas dimensões dos direitos fundamentais, porque quando cai numa prova, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar, a banca vai colocar, por exemplo, preservação do patrimônio genético como um direito fundamental de segunda dimensão. Aí você já sabe que está errado. Tá? Então, as provas de questões de concurso são cobradas mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, é muito importante você identificar a característica de cada uma das dimensões para que, quando chegar numa prova objetiva, seja fácil, fica fácil vocês acertarem a questão correta. Tá bom? Agora, nós vamos falar sobre o quê? Sobre
melhor, vamos falar sobre o histórico das constituições e depois a gente termina com os elementos das constituições e depois a gente vai para o nosso intervalo e depois a gente vai para os nossos exercícios, tá bom? Então vamos para o histórico das constituições brasileiras. Só um momento. Pessoal, olha só. Esse material que eu enviei a vocês, se vocês olharem lá no final, isso aí é eu tirei exatamente da onde? Agência Senado, tá? Tudo a respeito de Constituição é muito interessante. A Câmara dos Deputados, como o Senado Federal, eles têm muitas matérias lá, de forma assim, bem tranquilas para vocês estudarem, para vocês entenderem como funciona a Constituição, como funciona o processo legislativo, a competência de cada uma das casas. É bem interessante mesmo. Então, a fonte é Helena Daltro Pontual e a fonte é da Agência Senado. Isso foi tirado exatamente do Senado Federal, tá bom? Então, a fonte é essa. É claro que, do jeito que está lá, não está do jeito que eu coloquei aqui. Aqui eu já coloquei, reforçando algumas informações e colocando mais didático para vocês entenderem a evolução das nossas constituições, tá bom? Lembrando, essas constituições brasileiras caem muito em prova de concurso, tá? Então, além de você saber que nós temos, pela maioria da doutrina, 7 constituições. Tem gente que defende 8, tá? Mas a maioria fala em 7 constituições. Além de você saber que tem 7 constituições, você tem que fazer a diferença se ela foi promulgada, se ela foi outorgada, e quais são as características de cada uma dessas constituições, tá? Hoje, eu vou trabalhar com vocês de forma assim, bem superficial, mas aviso a vocês. Do jeito que nós vamos trabalhar aqui, é o suficiente para a prova da OAB, é o suficiente para a prova de concursos medianos, de salários até R$15.000. Acima disso, se vocês forem prestar concursos em que o salário é acima de 15 mil, eu aconselho a vocês a estudarem mais a fundo essas constituições, principalmente o contexto de cada uma das constituições, porque é cobrado nesses tipos de concurso, principalmente na área federal, tá bom? Então vamos lá. Então veja, nós temos, de acordo com a maioria da doutrina, 7 constituições. Tem doutrinadores que falam em 8 constituições, tá? A nossa última Constituição, de 1988, também chamada de Constituição Cidadã ou Constituição Primavera, tá? Porque foi feita exatamente na época da primavera, no dia 5 de outubro de 1988, às 17 horas, ela foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, o então Ulisses Guimarães, tá bom? E é importante que vocês saibam o seguinte: nós temos, a maioria da doutrina, 7 constituições. Quais são elas? 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967, tá? Sem contar a nossa de 1988, ok? Então, veja, aí nós temos 8 constituições, ou melhor, 7 constituições. A 8ª Constituição, alguns doutrinadores falam que o AI-5 é considerado uma outra Constituição, porque ele mudou por completo o sistema constitucional da época, tá? Por completo, assim, não por completo, mas mudou muito, foi drástico o AI-5. Então, por isso que alguns doutrinadores defendem que o AI-5 seria uma outra Constituição. Mas, repito, a maioria da doutrina fala em 7, tá? Essas que eu coloquei a vocês. Segunda situação, vocês precisam saber também a diferença de promulgada e outorgada, tá? Então, nós já falamos, mas é importante que a gente reforce agora.
Quando nós falamos que uma Constituição ela foi promulgada, quer dizer que houve uma Assembleia Constitucional, uma Assembleia Constituinte, ou seja, representantes do povo foram eleitos para elaborar uma Constituição. Ou seja, ela é altamente democrática. Ela é altamente democrática. Por outro lado, nós temos o que? As constituições outorgadas. Essas constituições outorgadas, elas são constituições impostas, são constituições autoritárias, em que o governante impõe para a população, tá? Então, essa é a diferença de Constituição outorgada para Constituição promulgada. Então, lembre-se que a nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição promulgada, porque foi feita uma Constituição, foram eleitos representantes do povo exatamente para fabricar uma nova Constituição, tá? Feito isso, vamos lá. Aqui eu já coloco para vocês que 4 foram promulgadas, tá? Ou seja, tivemos assembleias constituintes. 2 foram impostas, tá? Uma foi imposta pelo Dom Pedro I e outra por Getúlio Vargas, tá? Uma por Dom Pedro I, a de 1824, e por Getúlio Vargas, a de 1937, que é a Constituição Polaca, tá? E uma aprovada pelo Congresso por exigência de regime militar, tá? Que nós vamos falar de 1967, tá bom? Então, veja, 2 foram impostas, uma aprovada pelo Congresso, mas por exigência do regime militar, como se fosse um meio termo ali entre promulgada e outorgada, e 4 foram promulgadas, certinho? Então, vamos a elas. Olha que legal. Pessoal, a Constituição de 1824, tá? A Constituição Brasil Império. Então, vocês têm que lembrar que o nosso continente, né? Nós podemos até falar em continente brasileiro, nós tivemos o quê? A descoberta do Brasil no ano de 1500, ali tem... ou melhor, tem controvérsia a respeito do ano, mas vamos colocar a descoberta por Pedro Álvares Cabral no ano de 1500, e foi Portugal, né, que em tese descobriu o Brasil, e nós fomos colônias de Portugal até o ano de 1824, tá? Vocês têm que imaginar o seguinte, antes de 1824, no Brasil, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 2 partidos políticos. Nós tínhamos o Partido Brasileiro e nós tínhamos o Partido Português. E havia um descontentamento muito grande com Portugal, tá? E o pai de Dom Pedro I, preocupado com isso e não querendo perder esse mando, né, sobre a colônia brasileira, o que ele faz? Ele sai do Brasil e deixa seu filho Dom Pedro I e fala: Pedro, conduza o processo de independência do Brasil. Por quê? A ideia era inevitável que o Brasil declarasse a independência de Portugal. Então a ideia era o quê? Dom Pedro I fazer acompanhar todo esse processo e Portugal ainda manter relações, né, com o Brasil e ter todos os ganhos advindos desse acordo. E foi o que foi feito. Então, Dom João retorna a Portugal e Dom Pedro fica no Brasil e faz essa condução. Interessante, inicialmente foi criada uma Assembleia Constituinte, né, formada por esses 2 partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português, para elaborar uma Constituição. Só que os opositores chegaram nos ouvidos ali de Dom Pedro I, falando que a Constituição brasileira que ia ser aprovada, ela seria muito liberal, seria muito próxima à Constituição dos Estados Unidos. E haveria a perda de poder, né, do monarca. O que aconteceu com Dom Pedro I? Tanto é que nós temos na história, eles falam exatamente na Noite das Agonias. Dom Pedro I determina o fechamento da Assembleia, tá? E aí ele põe ao Brasil, né, ele declara a independência, mas impõe ao Brasil o quê? Uma Constituição do jeito que ele queria,
tá? Então, por isso que nós falamos que a Constituição de 1824, ela não foi promulgada, ela foi outorgada, tá? Porque Dom Pedro I, ele fechou a Assembleia, ele dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823 e ele impôs um novo projeto, tá? Interessante. Como era essa Assembleia Constituinte? Ela era formada por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, tá? Ou seja, só a elite participava, só a elite participava. Essa é a nossa Constituição, a primeira Constituição monárquica. Então, a nossa primeira Constituição, o regime que foi adotado foi a monarquia, não foi a república, tá? Então, ela é datada do quê? De 25 de março de 1824. E ela continha 179 artigos. E, pessoal, quais são as principais características dessa Constituição? Olha só que interessante. O fortalecimento, né, do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador. Isso cai demais em prova de concurso. Então, lembre-se, na época, foi colocado aqui o quê? Monarquia. Segundo, a divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, só que ele cria mais um poder. Tá? Então, nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, e ele cria o poder moderador, que está acima desses três poderes, tá? Diferenciando do modelo defendido por Montesquieu. O que significava esse poder moderador? Ele podia fazer, ele estava acima de todos, tá? Ou seja, ele queria manter exatamente o poder do monarca que historicamente sempre teve. Segunda característica, as províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador e as eleições são indiretas e censitárias. Tá? O que quer dizer isso? É ele, de acordo com o poder econômico de cada pessoa, e ele indicava esses presidentes para as províncias. Então veja que, com a independência do Brasil, ele é um estado unitário, monárquico, e que nós não tínhamos estados, nós tínhamos províncias. E quem governava essas províncias recebia o nome de presidentes da província e era nomeado pelo imperador. Tá? Terceira característica, o direito ao voto era concedido somente aos homens livres, ou seja, ainda tinha a escravidão, né? E proprietários, de acordo com o seu nível de renda, fixado na quantia líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Pessoal, essa, para alguns, é considerada a Constituição da Mandioca, porque era de acordo com a quantidade de alqueires de mandioca que a pessoa tinha, tá? Ou seja, poder econômico da época. Lembra de Ferdinand de La Salle, tá? A concepção defendida por fatores reais de poder de Fernando de La Salle. Então, veja, Fernando de La Salle tinha razão, que as constituições, elas são frutos das pessoas que detêm o poder naquele momento da história, tá bom? E a última característica, veja, para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Essa foi a Constituição com a duração mais longa da história do país, num total de 65 anos, por enquanto, né? Nós temos aí a nossa Constituição de 88, nós temos aí já mais de 30 anos, né? 32 anos da Constituição de 88, e a ideia é o quê? Que a nossa Constituição passe essa Constituição, a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil, que foi a de 1824. Até aqui, tá tranquilo? Podemos prosseguir? Sim? Sim, da minha parte. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, a Constituição de 1891, tá? A Constituição, a primeira Constituição republicana. Olha que legal. Constituição de 1891. Então, veja, a nossa primeira Constituição foi monárquica. Adotou-se a monarquia. Nós tínhamos um rei, tá? E foi a única. Então, de lá para cá, nós temos o quê? A forma federativa de Estado, tá? A República. Então, veja, a de 1891, qual foi o contexto? A proclamação da República se deu no dia 15 de novembro de 1889,
tá? Ou seja, tiramos ali o Dom Pedro I, né, do poder do Brasil, e aí nós colocamos o quê? Olha que interessante essa primeira, depois dessa proclamação da República, e com a Constituição de 1891, veja que interessante. Houve uma mudança, tá? Abandonou-se um modelo de parlamentarismo franco-britânico, que era adotado até então. E foi implementado o quê? O modelo de presidencialismo norte-americano. Tanto é que o Brasil, nessa época, o nome do Brasil era República Federativa, ou melhor, Estados Unidos, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E, interessante, o Brasil, nessa época, era Brasil com Z, e não Brasil com S, tá? Então, veja, quais foram os marcos, os contextos desta época? Nós tivemos a abolição do trabalho escravo, ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas do meio rural para os centros urbanos e também o surgimento da inflação, tá? Tudo isso com o surgimento da República, tá? Nós, nessa época, o presidente era Teodoro da Fonseca, o marechal, né, Teodoro da Fonseca. E interessante, muita gente não sabe, mas o vice, pessoal, era Rui Barbosa, o advogado mais famoso do Brasil, tá? E famoso no mundo, tá? O Rui Barbosa. Então veja, quais foram as características dessa Constituição de 1891, tá? Então veja, essa Constituição de 1891, ela não foi outorgada, tá? Ela foi promulgada, ok? Então, quais foram as características dessa Constituição? Instituição da forma federativa de Estado e de forma republicana de governo, tá? Aí foi estabelecido a independência harmônica dos três poderes, do legislativo, e judiciário, tá? Acabou-se com o poder moderador. Terceiro, criação do sufrágio com menos restrições do que a de 1824, tá? Impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos, tá? Separação entre a Igreja e o Estado. Veja que com a Constituição de 1824, Dom Pedro I colocou como a Igreja Católica como a Igreja oficial do governo e ela deveria obedecer ao imperador. Com a Constituição de 1891, isso acaba, tá? Existe a separação do Estado da Igreja, tá? É considerado um Estado laico, tá? E, por último, nós temos o quê? Professor. Oi, pode falar. Nessa época só existia a Igreja Católica, não tinha mais nem outra. Oi? Nessa época só existia a Igreja Católica, não tinha outra religião? Em 1824? É. Em 1824, o Estado adotava como religião a Igreja Católica, o catolicismo, tá? Mas você tem que lembrar que em 1824 nós já tínhamos aqui no Brasil muitos escravos que tinham sua própria cultura, mas não era considerado religião. Então sempre teve outras formas de veneração ao Criador, mas oficial não. Oficial sempre foi a Igreja Católica, tá? Tanto é que se você for analisar em 1891, existe a separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais assegurada a religião católica o Estado de religião oficial. Ou seja, abriu-se a possibilidade do quê? De outras religiões do Estado, mas não oficial. O Estado ele passa a ser o quê? Não confessional. Tá bom? Beleza. E interessante, pessoal, com a Constituição de 1891, nós temos a instituição do habeas corpus. Isso já caiu muito em prova, falando que o habeas corpus é de 1834, 1934, 1937, 1824. Não. O habeas corpus, a instituição do habeas corpus, se deu com a Constituição de 1891. E interessante, nessa época ele tinha uma abrangência muito grande, tá? Então, garantia concedida sempre que alguém estiver sofrendo ameaçado de sofrer a violência ou coação no seu direito de locomoção, ir, vir, permanecer por ilegalidade ou abuso de poder. Mas nessa época, principalmente com base na doutrina do Rui Barbosa, ele tinha uma abrangência muito grande, que depois, principalmente com a Constituição de 88, né, ela foi limitada, tá bom? Mas nós vamos
aprofundar isso um pouco mais. Então, beleza. Então, veja, nós tivemos a primeira Constituição monárquica, 1824. Depois, nós tivemos uma Constituição, a primeira Constituição republicana, em 1891. Agora, a nossa próxima Constituição é de 1934, tá? Também republicana, tá? Também republicana. Lembrando a vocês o seguinte, essa Constituição de 1934, ela é promulgada ou outorgada? Promulgada ou outorgada? Promulgado? Ela foi promulgada, tá? Ou seja, teve uma Assembleia Constituinte instalada em 1933. Então, ela foi promulgada, ela não foi imposta, tá? Então, ela é democrática, tá bom? E essa Constituição nossa de 1934, ela é datada de 16 de julho de 1934 e estava sobre a presidência de Getúlio Vargas, tá? Interessante que essa Constituição, ela... Fatores Reais do Poder, né, de Fernando de La Salle, ela aflora exatamente o que? Os fatores reais de poder dessa época de 1934. Então, tanto é que ela traz a marca getulista, tá? De direitos sociais, de proteção do Estado, tá? Então, veja, quais foram essas características? Primeiro, maior poder ao governo federal, uma maior centralização, tá? Pessoal, e só relembrando aqui, lembra que na Constituição de 1824 nós tínhamos o quê? Províncias, o Estado era unitário. Em 1891, o Estado é federado e não existe mais províncias, tá? Aí passa a haver estados e municípios, e eles recebem uma certa autonomia, tá bom? Nessa época agora do Getúlio Vargas, de 1934, há uma maior centralização do poder no governo federal. O voto, ele se torna obrigatório e secreto. Pessoal, com a Constituição de 1891, o voto era aberto. Por isso que nós falamos que na época existia o quê? O voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Como o voto era aberto, os donos de fazendas, os proprietários, os comerciantes e etc., eles tinham toda uma série de funcionários que eles dominavam. Então, o que fazia? Quando tinha eleição, eles falavam, vocês é para votar em fulano de tal. E como o voto era aberto, se esse funcionário não votasse, teria severas punições. Por isso que falamos que em 1891 até 1934 vigorou no Brasil o voto de cabresto, porque era muito mais fácil para esses senhores manterem essa hierarquia eleitoral em cima do seu próprio eleitorado, tá bom? Agora, na Constituição de 1934 acaba com isso. O voto ele passa a ser obrigatório e também secreto, acabando com o voto de cabresto, tá? E a partir dos 8 anos, tá? Com direito de voto às mulheres, veja que as mulheres não tinham direito em 1891, agora na Constituição de 1974 ela também tem direito, tá? Mas veja, ainda foi proibido o voto de mendigos e analfabetos. Nessa época de 1934, houve a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, tá? Lembre-se aí dos direitos sociais, criação das leis trabalhistas, a instituição da jornada de trabalho de 8 horas diárias, tá? Repouso semanal e férias remuneradas, e mandado de segurança e ação popular. Oi. O interessante é que nessa Constituição de 1934, se tivesse valendo na Constituição de hoje, né, de hoje em dia, nós não tínhamos o Lula como presidente, não. Mas por quê? Ué, porque não pode votar mendigo nem analfabeto, pô. Helder, que isso, rapaz. Não é a lógica? Sem comentários. Não vamos politizar nossa aula. Pessoal, então veja, essas foram as características da Constituição de 1934. Tá? Então veja que em 1934 foi criado, sim, o mandado de segurança e ação popular. Tá? Depois da nossa prova, nós vamos entrar nos direitos e garantias fundamentais, nós vamos trabalhar com todos esses
essas garantias. E esses institutos nós vamos aprofundá-los também, tá bom? Olha só, Constituição de 1937, também chamado de Estado Novo, tá? Ela entrou em vigor, pessoal, no dia 10 de novembro de 1937, tá? Essa Constituição de 1937, também chamada de Constituição Polaca por causa da sua inspiração fascista, ela foi outorgada, não foi promulgada. Então, Getúlio Vargas colocou goela abaixo dos brasileiros. Ele impôs essa Constituição de 1937, tá? Mais uma vez, de inspiração fascista, ok? O que essa Carta Constitucional tinha como características? Olha só, instituição da pena de morte, tá? Veja que na Constituição de 1824 nós tínhamos a pena de morte. E era enforcamento em praça pública, ok? Agora, em 1891, acabou com isso. E agora, em 1937, volta a instituição da pena de morte. Segundo, supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa. Veja que começou-se aí uma época negra, tirando os direitos ali dos jornalistas, o direito à informação e etc. Terceiro, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário. Olha que absurdo. Tudo concentra-se na mão de Getúlio Vargas, tá? Como se fosse um poder ali moderador. Mas ele não criou o poder moderador, ele simplesmente anulou que é a independência do legislativo e judiciário. É o executivo que manda. Próxima, restrição das prerrogativas do Congresso Nacional. Então, veja, ele anulou a independência e restringiu a funcionalidade do Congresso Nacional. E ele permitiu a suspensão da imunidade parlamentar. Ou seja, ele fechou o cerco para que tudo ficasse concentrado em suas mãos. Ele determinou que prisão e exílio de opositores do governo. Qualquer pessoa que se opôsse ao governo federal ou seria exilado ou haveria a prisão dessas pessoas, tá bom? E a eleição indireta para presidente da República, com mandato de 6 anos. Então, lembre-se, diferença, pessoal, de mandato para mandado. Mandato é uma representação e mandado é uma ordem, tá? Então, faço essa diferença. Aqui, pessoal, veja, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, todas as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise. E aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, tá? Então, veja, houve uma reação popular e, com o apoio das Forças Armadas, resultou que na entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, tá? Veja que isso aconteceu em 29 de outubro de 1945. Então, veja que a Constituição de 1937, de Getúlio Vargas, ela durou até 1946, onde foi promulgada a outra Constituição, mas veja que em 1945 houve a reação popular com o apoio das Forças Armadas, tira-se o Getúlio Vargas o poder, e quem assume o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa época, José Linhares, tá bom? E aí é feita uma nova Assembleia Constituinte. Na verdade, ele sofreu tipo um impeachment, no caso, né? Assim, o impeachment é um meio democrático de tirar alguém do poder. Então, na verdade, ele foi deposto, tá? Por exemplo, se a gente for analisar o caso da Dilma e do Fernando Collor, eles sofreram impeachment, um processo democrático de tirar um presidente do poder, tá? Esses sim são impeachments. No caso de Getúlio Vargas, ele foi deposto, ele foi tirado. Tá? Não houve um impeachment, não houve um processo legal. Simplesmente foi uma reação popular. Essa é uma das formas originárias de surgimento de uma Constituição, tá? Em que há uma reação da população que detém o poder do Estado. Então, nós sabemos que o poder é dado ao povo e esse povo tira. Então, eles tiraram Getúlio Vargas, tá bom? Tá certo. Então, veja,
Pessoal, ao final de 1945, houve eleições realizadas, né, para a presidência da República, e nesse caso, interessante, como houve o apoio das Forças Armadas ao povo para tirar Getúlio Vargas do poder, nesse caso, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito. Na época, não existia essa proibição que tem a nossa Constituição de 88 de militares assumirem o poder, tá? Hoje, o militar pode assumir o poder? Não, tá? O militar, ele pode ser candidato, mas ele tem que entrar na reserva. No caso do nosso atual presidente Bolsonaro, ele já deixou de ser militar. Ele era militar, mas ele deixou de ser militar há muito tempo. Ele era parlamentar já há vários anos, salvo engano, mais de 20 anos como parlamentar. Tá? Então, veja, a nossa Constituição de 88, ela não permite que militares assumam cargos sendo militares. Tá? E nessa época era permitido sim, tanto é que Eurico Gaspar Dutra foi eleito como presidente. Tá? E nesse caso, foi feita uma Constituição, olha a data dela, 18 de setembro de 1946. E veja, ela foi promulgada. Tá? Ela foi promulgada, ela não foi outorgada, ela foi promulgada. Essa Constituição de 1946, que depois passou desse período de ditadura de Getúlio Vargas, o que foi adotado? O que mudou-se? Aqui nós tivemos várias mudanças. Primeiro, o restabelecimento dos direitos individuais. Lembram que com a Constituição de 1977 houve a supressão desses direitos? O fim da censura e da pena de morte, estabelecida na de 37. A Carta também devolveu a independência ao Executivo e ao Legislativo e Judiciário e estabeleceu equilíbrio entre os poderes, tá? Check and balances, sistema de freios e contrapesos. Cada poder ele pode frear a atuação do outro, exatamente para que haja equilíbrio, além de ter dado autonomia aos estados e municípios, tá? Porque lembra que na 37 houve uma centralização no poder, ou melhor, desde a de 34, hoje houve uma centralização do poder para Getúlio Vargas, para o governo federal, o governo do Executivo Federal. Uma outra medida, a instituição de eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos. Então, veja que lá, antes era 6, agora passou para 5 anos, tá bom? Que mais? Incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário. Antes era diferente, era separado, tá? Então, a partir da Constituição de 1946, passa-se a Justiça do Trabalho e o Tribunal Federal de Recursos fazer parte do Judiciário. Lembrando a vocês que hoje não existe mais Tribunal Federal de Recursos. Hoje existe o quê? A Justiça, o Tribunal Federal, Tribunal Federal Desculpe. O Tribunal Federal de Recursos acabou com o Tribunal Federal de Recursos e hoje nós temos o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e temos, em âmbito federal, os tribunais regionais federais. Tá? Depois nós vamos, quando a gente entrar na divisão do Poder Judiciário, eu vou fazer essa divisão de vocês, essa distinção, o que foi incorporado, tá? Principalmente ali com a Constituição de 88 para cá. Continuando, pluralidade partidária, tá? Então veja que antes nós tínhamos nós não tínhamos essa pluralidade partidária, agora nós temos, e essa pluralidade partidária vai acabar com a Constituição de 1967 e ela só volta com a Constituição de 88. Direito de greve e livre associação sindical, de 46, condicionamento do uso de propriedade ao bem-estar social. Olha que importante, tá? O direito de propriedade existia, mas não essa vinculação ao bem-estar social. Tá? Então, nesse caso, houve a possibilidade do que? De desapropriação por interesse social, ok? Com a Constituição de 1946. E ainda destaca-se, com essa Carta Constitucional de 46, pessoal, o chamado Ato Adicional, de 2 de setembro de 61, que instituiu o regime parlamentarista. Então, veja, desde 1891 que nós temos o regime presidencialista, tá? Com forma de governo. Veja que agora
em 61, existe o quê? Foi implementado o regime parlamentarista aqui no Brasil. Então, nós já tivemos? Tivemos sim um regime parlamentarista. Tá? Então, veja, essa emenda foi motivada o quê? Por causa da crise político-militar após a renúncia do Jânio Quadros. Foi colocado exatamente esse regime parlamentarista. Mas interessante, foi feito um plebiscito, uma consulta popular, para ver se eles queriam que mantivesse esse regime parlamentarista ou não. Em 1963, em janeiro de 1963, a população falou, não, queremos que volte o presidencialismo. Tá? Então, veja, entre 1961 e 1963, houve sim a implementação no Brasil do regime parlamentarista. Tá bom? Então, veja, agora nós temos o quê? Em 1967, nós temos a nossa Constituição. E essa Constituição, ela é no regime militar, tá? Nessa época, entre 1967 até 1988, nós temos o quê? Um regime autoritarismo militar aqui no Brasil, tá? Então, veja, em 1964, o regime militar conservou o Congresso Nacional, que dominava, né? E ele dominava e controlava o legislativo, tá? Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Mas veja, olha que interessante, ela foi promulgada em janeiro de 1967. Mas lembre que os militares dominavam o Congresso Legislativo. Tá? Ou seja, o que foi feito nessa Constituição foi sob domínio dos fatores reais de poder da época, exatamente os militares da época, tá bom? Fernando de La Salle, mais uma vez. Nessa Constituição, olha que interessante, quais foram as características dessa Constituição do regime militar? Manteve a federação, tá? Com a expansão da União, adotou a eleição indireta para presidente da República, não era mais direta, não era por voto dos eleitores, dos cidadãos, então voto indireto para presidente da República, por meio do colégio eleitoral, formado por integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas, exatamente para que houvesse a concentração de poder nos militares, e o Judiciário também sofreu mudanças, tá? Foram suspensas as garantias dos magistrados, pessoal. Assim, um absurdo. Exatamente para quê? Que o Judiciário não desfizesse as decisões do Poder Executivo nas mãos dos militares. Aqui eu trouxe para vocês, com base nessa fonte do Senado, exatamente o quê? O que aconteceu entre 1967 e 1988. Um marco muito, mas muito importante, é muito cobrado em prova de concurso, é o AI-5, Ato Institucional de número 5, de 13 de dezembro de 68, que alguns doutrinadores entendem que foi uma nova Constituição. Tá? Por quê? Olha o tanto que ele foi importante. Ele foi um instrumento que deu regimes de poderes absolutos, tá, aos militares, fechou-se o Congresso Nacional, tá, por quase um ano, e recesso de mandatos dos senadores, deputados e vereadores. Tá? Houve a diminuição de salário desses membros do Poder Legislativo, e, além disso, olha as características desse AI-5. Suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, como aconteceu lá em 1937, suspensão do habeas corpus, que foi criação do Rui Barbosa em 1891, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e autorização para intervenção em estados e municípios. Então, veja que, por isso, que muitos doutrinadores entendem que o AI-5 foi uma nova Constituição. Fechou-se o Congresso Nacional. Fechou-se o Congresso Nacional. Não limitou, fechou o Congresso Nacional. Ele ficou em recesso por mais de um ano. Os salários dos membros do Poder Legislativo caiu pela metade, tá? Somente uma parte fixa de seus subsídios que eles recebiam. Então, por isso, mais uma vez, que muitos entendem que o AI-5 é uma nova Constituição, mas a maioria da doutrina entende que não, que foi um desdobramento da Constituição de 1967, ok? Tranquilos? Pessoal, e isso, veja,
nós estamos falando em 1900, o AI-5, né, é de 3 de dezembro de 68. Então, veja, de 1967 até 1990, até a Constituição de 1988, os militares estavam no poder. Mas interessante, com a Constituição de 1988, desde o dia 27 de novembro de 1985, começou-se um processo de redemocratização aqui no Brasil, tá? Tirando esse autoritarismo dos militares, ok? Houve uma emenda à Constituição da época, de número 26, que determinou a convocação de Assembleia Constituinte, ou seja, exatamente representantes do povo foram eleitos para elaborar uma nova Constituição, para nós tirarmos os militares do poder, tá bom? E exatamente no dia 5 de outubro de 1988, houve o que? A promulgação dessa Constituição, tá? Que é a Constituição Cidadã, que é a Constituição Primavera, que é a nossa atual Constituição, tá? Então, veja, ela acabou com a Constituição de 67, com a I-5, tá? De 68, e a Constituição, a nossa Constituição de 88, a nossa Carta Constitucional de 88, ela é considerada uma das melhores constituições do mundo, tá? Porque ela foi muito bem pensada, foi muito bem trabalhada, criou-se mecanismos que até então não existiam. Exemplo, criou-se a figura do Ministério Público, que hoje tem alguns doutrinadores que entendem que o Ministério Público é considerado um quarto poder da República. Por quê? Porque ele fiscaliza todos os outros, tá? Coisa que não existia antes de 88, tá? Então, a Constituição de 88 ele foi um marco histórico extremamente importante no nosso Estado Democrático de Direito. E quais foram essas principais inovações da Constituição de 88? Lembre que o que eu coloquei aqui, tirado do Senado Federal, é o que vigorava na Constituição de 88. Vocês têm que lembrar que de 88 para cá nós temos mais de 100 emendas à Constituição. Então nós tivemos várias modificações, tá bom? Veja, instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, tá? Eleições majoritárias para presidente da República, para governador de estado, inclusive para prefeito municipal, dependendo ali da quantidade de eleitores, né? Tem essa possibilidade de eleições em 2 turnos. Tá bom? Direito à greve e à liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 meses para 4 meses, hoje nós sabemos que já está em 6 meses, licença paternidade de 5 dias, hoje essa licença, ela ganhou uma elasticidade muito grande, tá? Principalmente, imagine vocês aí, essa licença paternidade, imagine no caso de falecimento da mãe, esse pai vai ter os mesmos direitos ali de 6 meses, tá? No caso do falecimento, ele sendo o único responsável. Então, veja, a Constituição de 88 é uma coisa, o que está hoje em vigor é outra. Por isso que nós vamos ter que fazer essa evolução também. Criação do Superior Tribunal de Justiça em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, que eu tinha falado a vocês, tá? E o surgimento também da Justiça Federal. Depois nós vamos fazer isso quando tratarmos o Poder Judiciário. Criação dos mandados de injunção de segurança coletiva e o restabelecimento do habeas corpus, tá? E com a limitação do habeas corpus exatamente para o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Foi também criado o habeas data, para que a pessoa tivesse direitos à informação, porque na época da ditadura, você não tinha direito à informação, nem sobre si, nem sobre terceiro, nem sobre a atuação do Estado. Tanto é que hoje o direito de informação é muito importante, tá? Tanto é que nesse período de quarentena, o nosso governo federal tentou postergar esse direito à informação e o Supremo não aceitou. O direito à informação é um direito real e atual. Princípio da contemporaneidade, tá bom? Só em casos, exceções personalíssimas, que até mesmo para garantia do Estado, que é limitado, tá bom? Nós tivemos também a reforma do sistema tributário, a repartição das receitas tributárias federais, né, com o propósito de fortalecer os estados e os municípios, tirando essa centralização do ente federativo da União.
reformas de ordem econômica e social, tá? Instituição da política agrícola, fundiária e sistema financeiro nacional, leis de proteção ao meio ambiente, fim da censura aos sites, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, tá? Que aconteceu na de 1937 e na de 1967, e alteração na legislação sobre seguridade e assistência social, tá? Pessoal, lembrando a vocês que essa mudança na legislação sobre seguridade e previdência, sobre a aposentadoria, aconteceu na Constituição de 88 e vem acontecendo da Constituição de 88 até os dias atuais. Tanto é que vocês lembram que o ano passado teve uma mudança radical nesse direito à seguridade e assistência social, tá bom? Essa, pessoal, foram as evoluções a respeito das constituições do Brasil, tá? É muito importante que vocês vejam, é muita informação para a gente gravar numa primeira leitura. Então, é muito importante que vocês leiam com muito cuidado isso várias vezes, para identificar as características de cada uma. Porque numa hora de uma prova objetiva, em que você não vai ter consulta nada, você vai ficar perdido, tá bom? E aí, por enquanto, tá tudo ok? Tudo ok. Sim, tudo ok? O Pessoal, engraçado, professor, pode que a falar. gente vê essas mudanças nas constituições, a gente vê no dia de hoje, né? Uhum. Eu não sou do partido de Lula, não sou do partido de Bolsonaro, eu quero que dê certo, sabe? Mas eu vejo tanto que eles estão querendo impor esse AI-5, né? Alguns pontos deles. Pessoal, sempre a pessoa que está no poder, ele quer impor a sua ideologia, sempre, tá? Não importa se você é de esquerda, se você é de direita ou se de extrema direita, sempre a pessoa quer impor a sua ideologia. Aconteceu isso com o PT no governo, aconteceu isso antes, quando a direita estava no poder, e está acontecendo agora com o Bolsonaro no poder. Por isso que é muito importante que nós, como cidadãos, nós sejamos extremamente o quê? Esclarecidos, tá? Por quê, pessoal? Eu, principalmente em direito penal, eu sempre defendo o quê? Que não podemos ter um bandido de estimação. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, se o PT cometeu crimes, todas as pessoas que cometeram crimes devem ser punidos. Não que o partido seja criminalizado. Por quê? O PT não é só Lula, José Dirceu, Dilma e não sei o quê. O PT é uma formação de vários cidadãos que estão lá defendendo uma ideologia. Agora, se partes deste partido cometeu crime, tem que ser punido. A mesma coisa eu digo a respeito do PMDB, do PSDB, do Partido Novo, quem quer que seja. Quem quer que seja. Nós não podemos... Oi? A lei tem que ser para todos, né? Exatamente. Então, assim, se Lula cometeu crime, tem que ir para a cadeia. Tá? Se filho de Bolsonaro cometeu crime, tem que ir para a cadeia. Michel Temer cometeu crime, tem que ir para a cadeia. O senador, o Aécio Neves, cometeu crime, tem que estar na cadeia. Pessoal, nós não temos que ter bandido de estimação, não temos. A gente não pode confundir política com religião, com time de futebol, em que nós podemos, eu vou adorar determinada religião, eu sou flamenguista e você é flamenguista até morrer. Então, sim, quando a gente fala de religião e de futebol, beleza, você pode ter essas doideiras, mas quando a gente fala de política, não, porque nós precisamos amar o Brasil, tá? O Brasil. Então, assim, não importa quem esteja no poder. É Bolsonaro que está no poder? Ótimo. O que o Bolsonaro está fazendo? Se ele está fazendo isso e isso, é bom para todos? Ótimo. Se é ruim, a gente tem que criticar. A gente tem que criticar e falar, não queremos isso para o país. Porque assim, não é que o presidente tem que impor a gente. É nós, como povo, como detentores do poder, que temos que impor ao presidente o que a gente quer para o Brasil. Tá? É assim que tem que funcionar. Tá? Então, assim, não respeito a opinião de cada um de vocês, mas eu acho muito importante nós termos essa consciência, que o mais importante é o Brasil, não são essas ideologias de cada pessoa que detém o poder.
Pessoal, para a gente ir para o intervalo, só deixa eu falar para vocês sobre os elementos da Constituição, que isso também é muito cobrado em prova de concurso, tá bom? Deixa eu fazer a inversão aqui e mostrar para vocês. Cadê? Olha só, aqui. Elementos da Constituição. Elementos das Constituições. Nós temos elementos orgânicos, nós temos elementos limitativos, nós temos elementos sociológicos, nós temos elementos de estabilização constitucional e temos elementos formais de aplicabilidade das Constituições, tá? Então, assim, aqui eu trouxe outro quadro mnemônico, que também fala sobre esses elementos, e é importante que vocês saibam identificar isso dentro da nossa Constituição, tá? Então, veja. Quais são os elementos orgânicos constitucionais? Organização de Estado, organização dos poderes, das Forças Armadas, da tributação, tudo isso são classificados como elementos orgânicos de qualquer Constituição. E a nossa tem esses elementos, tá? Tanto é que nós temos aí, se você pegar a Constituição, olhar ali no seu índice, você vai analisar exatamente tudo isso aí dentro dos títulos, tá bom? Elementos limitativos que limitam a ação do Estado, que nós colocamos como de primeira dimensão ou geração. Nós temos ali os direitos e garantias fundamentais, ali no artigo 5º, nos seus 78 incisos, tá? São elementos limitativos do direito do Estado, tá? Nós temos também os direitos sociais, no artigo 6º, no artigo 7º, todos eles são direitos que limitam a ação do Estado. Elementos sociológicos, tá? Aqui nós temos exatamente o compromisso em que a Constituição tem para com, entre o Estado, né, individualista, e o Estado social, aquela preocupação com os direitos sociais. Então, nós temos os direitos sociais, nós temos a ordem econômica e financeira e nós temos a ordem social, tudo dividido em títulos dentro da nossa Constituição. Nós temos também elementos de estabilização constitucional. É quando um município não respeita a Constituição, não respeita essa hierarquia de poderes, ou um Estado, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que ele queria separar do Brasil, tá? Quando isso acontece, nós temos o quê? Elementos de estabilização constitucional, em que existe a possibilidade de que, de intervenção no município, de intervenção no Estado, nós temos o controle de constitucionalidade, tá? Quando o Estado ele fabrica uma lei que contraria o texto constitucional, então todos esses são considerados o quê? Elementos de estabilização constitucional. Tá? Tanto é que nós temos no próprio texto constitucional a instituição do estado de defesa e do estado de sítio. Tá? A depender da anomalia, do problema que nós estivermos vivendo, tá? É possível que seja implementado o estado de defesa ou o estado de sítio na nossa, como prevê a nossa Constituição Federal. E, por último, nós temos o quê? Os elementos formais de aplicabilidade das Constituições, que são o preâmbulo e que são as disposições constitucionais transitórias, tá? E, por último, também nós temos ali o artigo 5º, parágrafo 1º, quando estabelece que as normas defendidas dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, tudo isso são considerados que elementos formais de aplicabilidade. Pessoal, como isso cai numa prova? Numa prova objetiva, vai cair lá, por exemplo, a ação de controle de constitucionalidade das leis, e coloca lá como elemento orgânico. Tá certo? Tá errado, tá? Nesse caso, é um elemento de estabilização. Então, assim, é importante que nós saibamos das características de cada um desses elementos para que numa prova objetiva você acerte. Ok? Tranquilos? Ou estão assustados? Tranquilo, não, tranquilo. Mas assustado a gente fica sempre, né? Igual eu te falei, é muita coisa nova
que nós estamos aprendendo agora. Então, assim, é natural que a gente fique assustado. Mas com o passar dos anos, vocês vão estudando, vão rememorando, pegue esses quadros mnemônicos. O ideal, igual esse quadro mnemônico que eu passei para vocês, que vocês o leiam nos próximos 15 dias e faça questões de concurso para você ver como está sendo cobrado essas questões, que aí o seu cérebro vai gravar, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte. A matéria que eu queria trabalhar com vocês, nós já trabalhamos. Vamos fazer um intervalo agora de 10 minutinhos e logo, logo a gente já volta com exercícios, tá? Que eu já vou enviar para vocês também agora. Nós vamos fazer esses exercícios para ver como as bancas estão cobrando o que nós comentamos agora, tá bom? De boa na lagoa. Então, beleza. 10 minutinhos aí de intervalo.